Há encontros que o tempo não apaga, conexões que permanecem vivas mesmo quando a distância, o silêncio ou os desencontros tentam apagá-las. Em algum ponto da jornada, a alma reconhece o que é essencial e o universo começa a conspirar, não por acaso, mas por necessidade psíquica, por uma chamada profunda à completude. Quando duas almas compartilham um vínculo real, elas continuam a se procurar nos labirintos da existência, até que estejam prontas para se encontrar de novo. Este reencontro não é sobre o outro apenas, mas sobre si mesmo, sobre curar feridas, integrar sombras e permitir que o amor, o verdadeiro, floresça do ponto exato onde a alma parou de fugir de si. Se você sente que algo dentro de você ainda ama profundamente, escreva nos comentários: eu me permito reencontrar aquilo que minha alma nunca esqueceu. Na psicologia analítica de Carl Jung, os reencontros que marcam profundamente a alma não são apenas eventos românticos, mas manifestações simbólicas de um processo muito mais profundo, o chamado da individuação. Esse processo, que busca a totalidade do ser, frequentemente se expressa por meio de encontros e reencontros, com figuras que representam partes esquecidas ou reprimidas de nós mesmos. Quando sentimos que o universo está nos reunindo com alguém que ainda amamos, o que está acontecendo no plano psíquico é um movimento em direção à integração da sombra. Tudo aquilo que fomos obrigados a esconder ou rejeitar, inclusive a capacidade de amar com plenitude. Jung também fala do animus e da anima, arquétipos do masculino e do feminino que habitam em nosso inconsciente. O outro, nesse sentido, se torna espelho e catalisador dessas forças internas. Reencontrar alguém que nossa alma ainda ama é também reencontrar o feminino intuitivo ou o masculino protetor que deixamos para trás. É um convite para revisitar a dor, os aprendizados e a transformação que essa relação promoveu, não apenas no passado, mas no que ela pode significar agora, sob uma nova consciência. Quando essa reunião ocorre, não se trata de retomar uma história onde ela parou, mas de permitir que duas versões mais conscientes desses mesmos seres se encontrem novamente, para algo novo, mais inteiro e verdadeiro. É uma oportunidade arquetípica, integrar o passado, assumir a projeção e abrir espaço para o real. O reencontro externo nada mais é do que o reflexo do reencontro interno. Quando duas pessoas que compartilham uma ligação profunda se reencontram após um tempo significativo, esse evento carrega muito mais do que saudade ou romantismo. Na perspectiva de Jung, o reencontro é frequentemente o reflexo de um estágio importante no processo de individuação, o movimento psíquico em direção à totalidade. É como se a alma só estivesse pronta para reviver certos vínculos quando alcança maturidade suficiente para compreendê-los sob uma nova luz. A individuação é o caminho da alma em direção à integração de todos os seus aspectos: luz e sombra, razão e instinto, masculino e feminino. Nesse processo, os relacionamentos atuam como espelhos poderosos. Eles nos mostram com clareza, muitas vezes desconfortável, tudo aquilo que precisamos reconhecer em nós mesmos. E é justamente por isso que certos reencontros não são coincidências. Eles representam momentos em que o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal se alinham para permitir um avanço profundo na consciência. Quando alguém que amamos retorna à nossa vida, a experiência carrega um simbolismo arquetípico. Ela sinaliza que algo dentro de nós completou um ciclo e está agora apto a revisitar o vínculo, não mais para repetir padrões antigos, mas para transcender o que antes nos limitava. Muitas vezes, é necessário o afastamento para que as partes envolvidas caminhem por suas próprias jornadas de autoconhecimento. E ao se reencontrarem, não são mais os mesmos, carregam em si as marcas da busca individual e estão mais próximos de sua essência. Esse reencontro se torna então um espelho, não apenas do outro, mas de si mesmo. Revela quem nos tornamos e até que ponto fomos capazes de crescer a partir da dor da separação, da ausência ou da frustração. É nesse momento que percebemos que o reencontro não acontece fora, mas primeiro dentro. O universo apenas responde ao alinhamento interno, trazendo de volta aquilo que já foi ressignificado em nosso mundo psíquico. O outro, neste contexto, deixa de ser um objeto de desejo.
ou um porto de salvação. Ele passa a ser uma presença simbólica que nos ajuda a verificar nosso próprio progresso espiritual e psicológico. Se antes buscávamos no outro aquilo que nos faltava, agora reconhecemos que aquilo que faltava foi despertado justamente pela ausência dele, e que o reencontro só se torna possível porque a alma já aprendeu a se sustentar por si mesma. Jung nos mostra que esse é o verdadeiro papel dos encontros significativos, catalisar a individuação. Não estamos aqui para nos completarmos no outro, mas para permitir que o outro nos aponte onde ainda estamos incompletos. Quando reencontramos alguém que nossa alma ainda ama, é porque estamos prontos para amar de um lugar diferente. Um lugar onde não há mais tanta exigência, tanto medo ou tanta dependência. Há, sim, um espaço novo, de aceitação, de verdade e de comunhão com o que é essencial. Esse novo olhar permite que o reencontro seja não uma repetição do passado, mas uma atualização do destino. Quando a alma amadurece, o amor que ela sustenta também amadurece. E talvez seja por isso que o universo promova certos reencontros, porque agora ambos estão prontos para olhar um ao outro com os olhos da consciência, e não apenas da carência. Em última análise, o reencontro com aquele que a alma ainda ama é o reflexo da reconciliação interna entre nossas partes fragmentadas. Quando essas partes se alinham, a vida, com sua inteligência simbólica, cria as condições para que aquilo que estava fora de alcance volte a existir diante de nós. Não como era, mas como pode ser quando o ser está mais inteiro. Todo relacionamento significativo desperta em nós algo profundo, inconsciente e muitas vezes não elaborado. Quando sentimos que o universo está nos aproximando novamente de alguém que nossa alma ainda ama, é inevitável confrontar aquilo que essa pessoa ainda nos revela e, sobretudo, aquilo que ela nos obriga a enxergar em nós mesmos. Jung nos ensinou que as pessoas com quem mais nos conectamos e com quem mais sofremos são, frequentemente, aquelas sobre as quais projetamos conteúdos da nossa própria psique. A projeção é inevitável no início de qualquer relacionamento, mas é no reencontro que ela se transforma numa chave de revelação. Projetar significa colocar no outro aspectos nossos que ainda não reconhecemos ou aceitamos como parte do nosso ser. No amor, isso é particularmente forte. Idealizamos o outro como salvador, alma gêmea, cura para nossas feridas. Mas o que estamos de fato fazendo é lançar no outro o que buscamos reencontrar dentro de nós. Jung afirmou que só conseguimos amar no outro aquilo que antes reconhecemos, mesmo que inconscientemente, em nós mesmos. O outro se torna espelho, palco e símbolo das forças internas que ainda não integramos. É nesse ponto que a sombra entra em cena. A sombra, em termos junguianos, representa tudo aquilo que foi reprimido, negado ou esquecido em nossa personalidade. Pode incluir tanto impulsos considerados negativos, como inveja, raiva, medo, quanto talentos e potências que, por não serem aceitos socialmente, foram escondidos. Quando reencontramos alguém que ainda amamos, muitas vezes, o que emerge não é apenas a saudade ou o afeto, mas também o desconforto. Ele ou ela desperta memórias, sensações, reações emocionais que nos colocam novamente diante de aspectos nossos que ainda precisam de atenção e integração. Esse processo é doloroso porque rompe com a imagem idealizada que mantínhamos do outro e de nós mesmos. O reencontro se torna um convite à honestidade radical. Perceber que talvez tenhamos projetado no outro aquilo que não conseguimos desenvolver internamente. Que talvez o amor que sentimos por ele ou ela seja, em parte, uma tentativa de recuperar a ligação com nosso próprio mundo interior. Jung deixou claro que, até tornarmos consciente o que está inconsciente, esse conteúdo governará nossa vida e nós o chamaremos de destino. E o destino aqui se manifesta no retorno dessa pessoa, exigindo que olhemos de frente para tudo aquilo que foi esquecido. A beleza desse processo está na possibilidade de integrar. Quando reconhecemos que parte da dor que sentimos no amor vem das projeções não realizadas, abrimos espaço para uma relação mais autêntica, não apenas com o outro, mas conosco. O reencontro se torna uma espécie de ritual psíquico de reintegração.
Um momento em que as máscaras caem e onde o que resta é a essência. Não se trata mais de buscar no outro aquilo que nos falta, mas de ver, através dele, aquilo que já está presente em nós, esperando por aceitação. A sombra não é um inimigo, mas um guia. É ela que aponta o caminho para o que precisa ser visto, trabalhado e, finalmente, abraçado. E a presença do outro, especialmente aquele por quem ainda nutrimos sentimentos profundos, funciona como catalisador desse processo. Ele ou ela, com todas as suas luzes e falhas, nos obriga a encarar as partes que tentamos esconder e a fazer as pazes com quem fomos para nos tornarmos quem somos hoje. Ao compreendermos a função das projeções e da sombra, somos capazes de transformar o reencontro em uma oportunidade de cura, não para repetir histórias, mas para reescrevê-las com mais consciência. O outro não vem para nos completar, ele vem para nos revelar, e é através desse espelho que, finalmente, temos a chance de nos ver por inteiro. O amor verdadeiro, aquele que resiste ao tempo, à distância e aos silêncios, é mais do que um sentimento pessoal. Ele é, na visão de Carl Jung, um fenômeno arquetípico. Isso significa que esse amor não pertence apenas à história entre duas pessoas, mas ao inconsciente coletivo, ao campo simbólico que atravessa a humanidade e que traz consigo imagens universais, padrões emocionais e mitos ancestrais. Quando reencontramos alguém por quem ainda nutrimos amor, esse evento pode ser visto como a ativação de um arquétipo, um movimento que vai além do romance e nos empurra para um processo de profunda integração psíquica. O amor arquetípico é aquele que não busca apenas prazer, companhia ou segurança. Ele nos transforma. Ele nos mostra aspectos da nossa alma que permaneciam adormecidos e nos impulsiona a ir além das máscaras sociais, da superficialidade dos vínculos e das ilusões do ego. Esse tipo de amor nos obriga a crescer. Muitas vezes, ele aparece como uma paixão avassaladora, como uma dor inexplicável diante da perda ou como uma conexão que não conseguimos romper, mesmo após anos de separação. Isso acontece porque o arquétipo do amor nos atravessa, nos toma e exige de nós algo mais profundo do que o habitual. Exige entrega e consciência. Na jornada da individuação, o amor arquetípico cumpre um papel fundamental. Ele é o campo onde se manifestam os opostos que precisamos integrar: o masculino e o feminino internos, a razão e o sentimento, o desejo e o medo, a luz e a sombra. Quando amamos alguém de forma arquetípica, essa pessoa se torna a imagem viva da nossa própria alma. Jung descreveu isso nas figuras do ânimos e da ânima, o princípio masculino na psique da mulher e o feminino na psique do homem. Esses arquétipos, quando projetados em outra pessoa, despertam fascínio, encantamento e até obsessão. Mas o verdadeiro trabalho não está em manter o outro ao nosso lado, e sim em resgatar dentro de nós aquilo que ele ou ela simboliza. Reencontrar alguém que ainda amamos, sob a ótica junguiana, é mais do que reviver um romance. É revisitar o próprio processo de integração interior. É reconhecer o que aquele vínculo ativou em nossa psique e como ele nos conduziu, ou ainda pode nos conduzir à totalidade. Não se trata de perpetuar a idealização, mas de decifrar o simbolismo desse encontro. O outro não é só uma pessoa, é um portal, um espelho de algo maior que nos chama a ultrapassar os limites do eu pequeno, egóico, e a tocar uma dimensão mais ampla do ser. Esse amor, por vezes, dói profundamente, porque nos arranca da zona de conforto. Ele nos convida a abandonar o controle, a encarar nossas vulnerabilidades e a reconhecer nossa dependência emocional não como fraqueza, mas como porta de entrada para a cura. A integração psíquica acontece justamente quando paramos de buscar no outro a resolução de nossos conflitos e começamos a usar a experiência do amor como um caminho de autoconhecimento. Cada emoção, cada lembrança, cada gesto que esse reencontro desperta é uma chave para acessar camadas profundas da alma. O amor arquetípico não garante finais felizes no sentido romântico, mas ele oferece algo ainda mais valioso: consciência. Ele nos ensina a amar sem possessividade, a desejar sem anular, a estar juntos sem perder a individualidade. E, sobretudo,
nos mostra que o verdadeiro reencontro acontece quando conseguimos habitar nossa interioridade com plenitude. O outro, então, deixa de ser uma necessidade e se torna uma escolha, uma presença que soma, e não que preenche vazios. Essa compreensão eleva o reencontro a um nível simbólico muito mais rico. Em vez de repetir padrões do passado, há espaço para um novo tipo de vínculo, mais maduro, mais profundo, mais consciente. Amar nessa dimensão é integrar, e integrar é despertar. Existem momentos na vida em que tudo parece se alinhar de forma misteriosa. Coincidências improváveis, encontros inesperados, mensagens, sonhos e sensações sutis nos levam a acreditar que há algo maior em movimento. Carl Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, a ocorrência de dois eventos significativamente relacionados, mas sem uma conexão causal evidente. No contexto de reencontrar alguém que nossa alma ainda ama, a sincronicidade pode ser interpretada como a linguagem do inconsciente se manifestando no mundo externo. É como se a psique e o universo estivessem em diálogo, e o reencontro fosse uma resposta simbólica à prontidão interior de quem está verdadeiramente preparado para olhar para dentro de si. Diferente da simples casualidade, a sincronicidade carrega um sentido profundo. Ela nos revela que estamos em ressonância com um processo maior, um ciclo que se fecha ou se renova, dependendo do que estivermos dispostos a compreender e integrar. O reencontro com alguém significativo não acontece porque o universo tem um plano romântico em andamento, mas porque há uma correspondência psíquica entre o momento interior do indivíduo e o campo arquetípico do qual ele participa. O outro reaparece não como uma promessa de felicidade externa, mas como sinal de que algo amadureceu dentro de nós. Essa maturação é essencial. A prontidão interior é o que define se o reencontro será uma repetição inconsciente de padrões ou uma oportunidade de evolução. Muitas pessoas desejam reencontrar um amor perdido, mas poucas estão verdadeiramente preparadas para encarar o que esse retorno exige, porque reencontrar o outro é também revisitar a si mesmo, com mais lucidez, mais responsabilidade e mais coragem. O universo pode conspirar, mas só se movimenta quando há movimento dentro da alma. A sincronicidade não acontece por capricho, mas por necessidade simbólica. Nesse contexto, o reencontro é uma expressão exterior de uma reconciliação interior. Ao longo da jornada de autoconhecimento, vamos ressignificando dores, curando feridas, resgatando partes nossas que estavam esquecidas. Quando esse processo atinge determinado ponto, o mundo externo começa a refletir o novo estado interno. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. A sincronicidade é o momento em que o sonho e o despertar se encontram, quando o que está dentro se manifesta fora, e o que está fora confirma o que já brotava silenciosamente dentro de nós. Esses reencontros sincronísticos, por mais surpreendentes que sejam, não vêm sem propósito. Eles vêm com perguntas, testes e revelações. Será que estamos prontos para amar de forma diferente? Será que já transcendemos os padrões de controle, dependência e medo que antes sabotavam a relação? Será que já aprendemos a nos sustentar sem projetar no outro a responsabilidade pela nossa felicidade? O universo, em sua sabedoria simbólica, devolve o espelho no momento em que podemos sustentar o reflexo sem fugir dele. A prontidão interior não é sobre perfeição, é sobre consciência. É quando já não buscamos o outro para preencher vazios, mas para compartilhar plenitudes. É quando já não desejamos o retorno por apego, mas por conexão genuína. É quando já não estamos presos ao passado, mas abertos ao que pode ser cocriado com maturidade emocional. A sincronicidade nesse ponto não é mais apenas coincidência mágica. Ela se torna confirmação de que o trabalho interno está florescendo em forma de realidade. Talvez o reencontro seja temporário. Talvez seja o início de um novo ciclo. Ou talvez seja apenas o fechamento de uma história. Mas, independentemente do desfecho, o significado é o mesmo. A alma chamou e o universo respondeu. Isso é sincronicidade. E só acontece quando há prontidão.
A verdade é que não reencontramos o outro por sorte, mas por sintonia. Quando o coração e a mente se alinham com a totalidade do ser, a vida externa se torna reflexo da nossa realidade psíquica. Nesse estado, o amor deixa de ser busca e passa a ser presença. E o universo então não precisa mais gritar. Ele sussurra. E quem está desperto, escuta. Certos reencontros não são simples retornos. São respostas vivas do universo ao silêncio que carregamos dentro, ao trabalho interno que finalmente nos conduziu de volta a nós mesmos. Reencontrar alguém que a alma nunca deixou de amar é, antes de tudo, reencontrar o espelho de quem nos tornamos ao longo da jornada. Não se trata de retomar histórias passadas, mas de permitir que uma nova consciência guie esse vínculo, agora mais lúcido, mais inteiro, mais verdadeiro. Jung nos mostrou que o caminho da individuação passa inevitavelmente pelos outros. E é por meio deles que acessamos os fragmentos que ainda precisam ser curados, integrados e amados. Quando o universo conspira para esse reencontro, é porque já existe dentro de nós maturidade suficiente para ver o outro como ele é. Não mais como projeção, mas como presença real. Se você sentiu que este conteúdo falou com sua alma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um convite ao autoconhecimento, à transformação e ao despertar da consciência. E aproveite para assistir ao próximo vídeo que está na tela agora. Ele pode ser a continuação que sua alma precisa neste momento.